O Arthur Carvalho, ele é enfermeiro. O Arthur é de Cuiabá, no Mato Grosso. O uso do sabonete, shampoo ou detergente interferem na produção da vitamina D, doutor? No momento que você produziu, sim. Então vamos supor, você vai para a praia, tá? Chega lá, você fica lá, toma os seus 10, 20 minutos de sol, fabrica, sei lá, 8, 10 mil unidades de vitamina D, depende da sua idade, etc. Só que você fabrica ela na pele. Ela leva um certo tempo para ser absorvida, para ir para o fígado, para ir para o rim, para espalhar pelo sangue. Então, se você volta para casa e você toma um banho antes de almoçar e você ensaboa o corpo todo, como o sabão é lipossolúvel e a vitamina D é lipossolúvel, você pode praticamente eliminar quase tudo aquilo que você está produzindo na pele para ir embora. Então, eu recomendo às pessoas o seguinte: você pode até tomar banho antes de almoçar, mas não use sabonete se você quer preservar aquela vitamina D que você acabou de fabricar lá com o sol. Tá bom? É isso aí. Tem uma pergunta interessante aqui, assim como tem um melhor horário, né, doutor, aí para poder ficar ao sol e produzir vitamina D, o Marcelo, do Maranhão, São João dos Patos, Marcelo, qual o melhor horário para suplementar a vitamina D3? E ele pergunta se tem algum alimento ou suplemento que dificulta a absorção da mesma. O melhor horário para você tomar a vitamina D3 é depois das refeições. Por quê? A vitamina D3 é lipossolúvel. Então, ela precisa da bile para ajudar na emulsificação para ela ser absorvida. E a bile é excretada principalmente após as refeições. Então, tem gente que toma, por exemplo, em jejum, e diz assim, ó, eu estou tomando a vitamina D, mas ela não está aumentando no meu sangue. Aí eu oriento, muda o horário. Passa para tomar depois do almoço para você ver. Aí, só a mudança do horário faz a diferença, entendeu? Agora, se você não tem vesícula, se você sofreu uma colicistectomia, aí o problema é diferente. Aí é um problema mais sério, porque você vai ter que tomar bile artificial, chama oxbile. E porque a bile do boi, ela é bioidêntica à bile humana. Então, o indivíduo que tem a vesícula retirada, ele tem uns prejuízos. Quando você tira um órgão, nada é de graça. Você tirou o apêndice, tem um problema. Você tirou a amígdala, tem outro problema. Então, você tirou a vesícula, você vai ter consequências disso, tá? E uma das consequências é que você tem dificuldade em absorver vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K, o ADEC da vida, que todas as quatro são lipossolúveis e elas precisam de uma emulsificação do processo digestório para que ela seja absorvida. Então, se você não tem a bile, é complicado. Bom? Doutor Lair, a próxima pergunta é lá da sua terra, de Minas Gerais, vem de Montes Claros, o senhor William de Souza. Sim. O melanoma vem aumentando ou diminuindo no mundo, doutor Lair? O melanoma vem aumentando e muito. Engraçado, William, olha só, ele vem aumentando e muito. Tá? Ele aumentou 1.800% nos últimos 30 anos. Ele só vem aumentando. E as pessoas cada vez tomam menos sol. Se você comparar o que você toma de sol com o que o seu avô tomava, você vai ver que é brutal. O seu carro está parado na garagem, você entra no carro, dirige, vai onde você quer, volta dentro do carro, entendeu? Você não tem negócio de sol. O seu avô, o seu bisavô trabalhava no ar livre. Então, ele também não tinha filtro solar, não. Então, olha que interessante. Com o advento do filtro solar, eu não estou dizendo que é causal, é uma correlação. Vou te dar um exemplo. O lugar onde mais se tem melanoma no mundo é numa região, no estado da Austrália, chamada Queensland, a terra da rainha. O lugar onde mais se usa filtro solar no mundo é num lugar na Austrália chamado Queensland. E tem estudos mostrando que cada vez que foi introduzido um novo ingrediente para o filtro solar, aumentou o melanoma. Então, existem inúmeros estudos nessa área.
mostrando que talvez existam algumas coisas nos filtros solares que não deveriam ser colocadas lá. De vez em quando eles retiram um. Tá? Esse 4-MBC que eu falei, ele metilbesilideno cânfora, 4-MBC, metilbesilideno cânfora. Ele não existe no Japão, não existe na Europa, ele é permitido no Brasil. Então, tem inúmeras publicações mostrando que ele tem uma ação de estrogenicidade. O que quer dizer isso? Ele entra no seu corpo e funciona, ele é absorvido e funciona como hormônio feminino. Então, você cuidado para você não exagerar no filtro solar, porque os ingredientes que estão lá, que são números, você vai numa farmácia e amplia, porque não dá para você ler a olho nu. É tão pequenininho os ingredientes, tanto ingrediente junto, num espaço tão pequeno que não dá para você ler. Você precisa de uma lente de aumento para você ver se ele está lá. E muitas vezes você vai encontrar ele lá, o 4-MDC. A Sandra Regina faz uma pergunta interessante. Ela é de Blumenau. Sandra Regina de Blumenau. Doutor, como se proteger das manchas de pele, se não com protetor solar? Eu tenho manchas nos braços, no colo, do sol, que eu pego todo dia. E como que eu posso me proteger? Primeiro, se você está indo para o sol, você tem que ter o protetor solar. O que você não pode é estar usando protetor solar debaixo da maquiagem e estar dirigindo o carro e estar indo para o seu trabalho. Isso aí não faz sentido. Você usar um filtro solar por baixo da maquiagem e você não está indo para o sol. Você está indo trabalhar. Tá? A maioria das manchas, ela tem um componente hormonal. Geralmente é uma predominância estrogênica. Você tem que ir no seu ginecologista, no seu endocrinologista e ver o que está acontecendo com os seus hormônios. Porque quando você tem uma predominância estrogênica, mesmo que você vá lá e retire a mancha, ela volta. Porque o problema é hormonal. Você conhece a de convir que tem gente que toma sol e não tem mancha. Nenhuma. E tomou sol a vida inteira. E tem gente que só de tomar tem mancha. Então você tem que ver a parte endócrina, a parte conversar com o endocrinologista sobre isso e ver o que se você está tendo o que se chama predominância estrogênica. É uma doença do século XXI. O Dr. John Lee descobriu, um americano, ginecologista obstetra, descobriu essa doença do século XXI, que é a predominância estrogênica, onde a mulher está estressada. Qual a mulher que não está estressada hoje? Porque a mulher hoje ela assumiu o lugar de trabalho tanto quanto o homem, só que ela ainda tem as responsabilidades do lar. Se o jantar não sair, o problema é dela. Se o dever de casa da criança não ficar pronto, a responsabilidade é dela. Quer dizer, ela continuou com a responsabilidade do lar, então ela tem dupla tarefa agora para fazer, e ela está estressada. E esse estresse produz cortisol. E o cortisol é muito parente da progesterona. Ele usa o mesmo transportador, tá? Que é o Corticosteroid Binding Globulin, CBG. O receptor é parecido. Então, a mulher que está com cortisol alto, ela está com progesterona baixa. E a mulher com progesterona baixa, ela tem uma doença chamada predominância estrogênica, onde o estrogênio predomina sobre... E como o estrogênio tem uma ação lipogênica, ele aumenta a produção de gordura e com todas as suas consequências. Tá bom? Doutor, aí o Rony Peterson e o Júnior Marques está perguntando da importância da vitamina D3 no momento da gestação. Se o senhor abordasse a vitamina D3 e gestação. Perfeitamente. Quando a mulher engravida, a necessidade de vitamina D3 dela aumenta muito, mas muito. Então, ela tem que ingerir mais. Tá? E quando ela amamenta, mais ainda. O leite materno é o melhor alimento do mundo. Ele só fica devendo por uma coisa. O leite materno é pobre em vitamina D3. Então, já é por natureza pobre. Porque a esperança é o seguinte, a natureza falou assim, ô fêmea, ô mãe, você vai dar de mamar. Agora, leva o seu filhote para passear na natureza, tá? No sol, tá bom? Assim que era. Não é o mundo que nós vivemos hoje. Então, a criança, ela só mamando, ela já começa a ter deficiência de vitamina D. Porque o leite materno é conhecido por ser pobre em vitamina D. Então, a mãe, quando recebe mais vitamina D por suplementação, a concentração de vitamina D no leite aumenta.
e isso beneficia tremendamente a criança, entendeu? Muito, muito mesmo. A Maria do Carmo, doutor Lair, ela é de Manaus. Sim. Vamos ver a pergunta dela. Qual a vitamina que falta no corpo quando começa a aparecer sinais pequenininhos com sangue na pele, que parece verruga? Tem algum sintoma específico disso, uma causa disso? Fala de novo, me pergunta de novo. A pergunta dela é a seguinte: qual vitamina, ou qual suplemento, ou qual componente que falta no corpo quando começa a aparecer pequenas verrugas de sangue na pele, pequenas pintas de sangue na pele? Um tipo que existe na pele, que a gente chama de skin tag, geralmente é por aumento da resistência insulínica. Pessoas que são pré-diabéticas, que se não se cuidarem vão ser diabéticas, elas começam a aparecer com essas coisas na pele, chamado skin tag. É como se fossem pequenas verrugas, mas não são. E também quando ela começa a escurecer atrás do pescoço, às vezes ela escurece na axila, tá? Isso chama acantose nigricans, é o nome disso aí. Acantose nigricans. Às vezes aparece no cotovelo, às vezes aparece na dobra do dedo. Então, tem vários modos de você apresentar a acantose nigricans. Mas, geralmente, a fonte disso aí é resistência insulínica. Traduzindo para você, você está comendo muito açúcar, está ingerindo muito carboidrato. Se você reduzir a sua ingestão de carboidrato, você vai diminuir os níveis de insulina. Você vai melhorar a sua sensibilidade insulínica e essas manifestações aí, às vezes, desaparecem sozinhas. Tá?